Meu nome é Alexandre dos Santos, eu sou jornalista e professor de África no Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio. E eu vou falar um pouquinho sobre a questão de direitos humanos e as ações e não ações, né, dos governos, ou dos principais governos do continente africano durante o momento da pandemia, né? Então, vou começar falando um pouquinho sobre um contexto do continente, né, durante a pandemia. Os primeiros casos da Covid começaram a aparecer em fevereiro, né, e apareceram na África do Norte, aqui, né, no Egito, na Argélia e no Marrocos, principalmente no Egito, né. Mesmo que no dia 26 de janeiro o Egito já tenha tomado precauções, né, proibindo voos vindos da China para o Egito e fazendo o isolamento de pessoas que vinham, né, da Ásia, né, um isolamento já, uma quarentena, né, para os voos vindos da Ásia, né. Em março, os casos de Covid começaram a aparecer na África Ocidental, aqui, né, sim, principalmente na Nigéria, aqui, e no Senegal, aqui, né. Em maio, a gente teve, em março ainda também, né, no dia 5 de março, a gente teve o aparecimento do primeiro caso na África do Sul, e em maio a gente já passou a ter uma média de mais de 1.000 casos, né, sendo contabilizados por dia no continente todo, tá? Em junho, a gente teve um crescimento, né, o dobro de casos, a gente passou a ter cerca de 2.000 casos por dia, e agora, no mês de julho, na primeira quinzena de julho, nos primeiros 20 dias de julho, digamos assim, a gente teve uma explosão de casos no continente africano e a gente passou a ter cerca de entre 11 e 13 mil casos por dia. Mas isso falando do continente africano como um todo, tá? Sim, o que expressa, né, o que esses números nos dizem, né, assim, as pistas que esses números nos dão, é que o continente africano, os governos, né, dos países do continente africano tomaram medidas de isolamento muito rápido, né? As medidas foram tomadas de isolamento, de toque de recolher, foram tomadas de maneira muito mais proativas, muito mais rápidas, né? Porém, agora, né, com o esgarçar um pouco, né, desse isolamento, em vários países, algumas dessas políticas estão se afrouxando no momento em que não deveriam se afrouxar, né? Ou os governos, em alguns casos, os governos democraticamente, né, os governos que são democráticos, não conseguem fazer a contenção das pessoas da maneira como deveria acontecer. A gente vai falar sobre essas questões um pouquinho mais adiante, né? Mas eu acho que se a gente fosse pegar dois casos, né, que são espelhos, né, são exponencialmente opostos nesse momento, né, em que eu estou falando para vocês, assim, já no final do mês de julho, eu elencaria o Egito e a África do Sul. A África do Sul, no momento, está vivendo agora um momento muito traumático, né? No dia 20, dia 17 de julho, nós tivemos a morte de um símbolo, né, na África do Sul, que é a filha do Mandela, a Zinzi Mandela, aos 59 anos, de Covid. Ela morreu no dia 17 de julho, numa sexta-feira, num dia em que também foi um dia que marcou um aumento exponencial de 5.000 mortes na África do Sul. O que se demonstra, né, que o governo da África do Sul, apesar de ter tomado medidas muito cedo também de isolamento e de
isolamento em Joanesburgo, na Cidade do Cabo, acabou perdendo um pouco a mão dessas medidas e também um pouco por causa da violência desproporcional que foi usada pelo governo da África do Sul, e a gente vai falar já já sobre isso, né? Sim, são, na verdade, sim, os casos, né, em que os governos tomaram a medida muito cedo, né? Além da África do Sul e do Egito, a gente teve também Argélia, Marrocos, Eritreia, Nigéria, Costa do Marfim, Gana, Quênia, Etiópia, Ruanda, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Senegal, Marrocos. A gente teve uma série de governos que tomaram medidas protecionistas muito cedo, né? Principalmente os governos aqui da África Ocidental, que já tinham tido uma experiência com a pandemia de ebola entre 2011 e 2012. Então, já havia aí alguns protocolos já que tinham sido já maturados e desenvolvidos pelos países aqui da região. A gente vai falar sobre isso também já daqui a pouquinho, né? É, é, em alguns países como a Nigéria, por exemplo, e o Ghana, o caso de Covid, eles duplicaram, eles dobraram também entre junho e julho, né? O que reforça um pouco a ideia de que alguns países, né, democráticos, né, algumas democracias no continente africano, souberam lidar muito bem com o início da Covid, no começo da pandemia, mas perderam um pouco a mão conforme a necessidade de isolamento foi se estendendo durante muito tempo para esses países, né? E essa comparação que eu estava fazendo entre a África do Sul e o Egito significa que você tomar medidas cedo não significa que essas medidas vão ser válidas, né? E vão dar certo, né? Então eu vou usar esses dois exemplos. A África do Sul vivendo um momento de uma explosão de casos, né? No decorrer de julho, e o Egito, ao contrário, né? Também tomou medidas muito cedo de isolamento e de quarentena, de quarentenar, né, pessoas que vinham de voos internacionais, abrindo, né, o Egito abrindo a sua economia no começo do mês de julho, né? O, o que diferencia, né, ao meu ver, as políticas, né, o encaminhamento das políticas adotadas na África do Sul e no Egito, aqui no Egito, o Egito separou 6 bilhões de dólares para injetar na economia, para manter as pessoas em casa, para injetar na área de serviços, né, para evitar que muito da informalidade ainda se visse nas ruas, principalmente do Cairo e de Alexandria, né, e que o governo, né, o governo do Egito injetou esse dinheiro, né, em sim, a boa parte desse dinheiro no setor de serviços, né, que é restaurantes e principalmente no turismo, né? O setor de serviços no Egito ele tem um peso, né, de mais de 50% do PIB do país. Então, para o governo foi muito importante que essas empresas de turismo, principalmente, porque dentro dessa fatia, né, do terceiro, né, do setor de serviços, o turismo tem o peso maior, que essas empresas ligadas ao turismo não sofressem um baque, não fechassem e não aumentassem o percentual de pessoas desempregadas, até porque o governo do Egito vem, depois de fazer umas reformas que foram umas reformas referendadas pelo FMI para poder pegar um dinheiro emprestado em 2016, 2017, né, e promover algumas reformas, inclusive de desinchar o Estado, né, sim, o percentual de desempregados na sociedade egípcia estava crescendo demais e o governo vem revertendo esse percentual e aí foi muito importante para o governo do Egito, né, financiar empresas, né, para que elas não fechassem, pequenas empresas, microempresas, pequenos comércios, comércios de bairro, para que eles não fechassem e mantivessem as pessoas empregadas ou recebendo parte do seu salário para que as pessoas pudessem realmente ficar em casa e estarem isoladas, né?
Então, nisso, o governo do Egito foi muito bem sucedido a ponto da economia do Egito passar a abrir de uma maneira, claro, muito mais responsável, hotéis com apenas 50% da capacidade, empresas de turismo fazendo bem menos e uma gestão responsável, né, dos cuidados com a saúde. Então, obviamente também que a quantidade de turistas diminuiu de uma maneira bem drástica, mas isso mostra que tomar essas atitudes, que são as atitudes de isolamento cedo, não significam que elas vão ser bem-sucedidas. É o que mostra, né, esses dois exemplos do Egito aqui em cima e da África do Sul, no sul do continente. Né? É, essa luta contra o desemprego é uma luta sim, que ela é muito cara, né, a esses governos, os governos do continente africano como um todo, porque sim, existe um percentual muito grande de emprego formal e de pessoas desempregadas que realmente estão nesse setor informal de várias economias. Na África do Sul, por exemplo, o percentual de desemprego na população jovem chegou aos 50%. Muitos desses jovens no mercado informal, que é um mercado que os governos têm uma dificuldade muito grande de controlar. Eles controlam se você der subsídios, se você distribuir subsídios. Se você não distribuir subsídios, né, para que essas pessoas se mantenham ou empregadas ou ganhando, né, um salário social, que foi uma das preocupações do governo do Egito, você não consegue manter essas pessoas em casa. Isso foi uma preocupação do governo do Egito, do governo do Quênia, né, do governo da África do Sul, mas que essas políticas não foram muito bem sucedidas, né, como a gente vê. É difícil, né, você fazer essa distribuição para um percentual muito grande de pessoas. Né? O governo da Etiópia também tentou, né, fazer uma distribuição de um salário cidadão e não foi muito bem sucedido. O governo do Ghana e o governo da Nigéria também tentaram a mesma coisa e também não foram bem sucedidos porque não despenderam, né, um percentual muito grande para o que seria esse salário social, da mesma maneira que o governo da África do Sul. Então, essas pessoas voltam para o mercado informal, nem todas elas com o cuidado que deveriam tomar. Sim, existe, claro, que uma vigilância, né, dos governos, alguns governos até eles exageram, né, na violência, que é a violência imputada pela polícia, mas a gente já vai falar sobre isso já já, porque eu queria lembrar aqui o seguinte, que assim, o drama de manter as pessoas é um drama real, porque, por exemplo, no Sudão do Sul, né, aqui o meu mapa está desatualizado, né? Ele não tem o Sudão do Sul ainda, mas no Sudão do Sul, aqui, você tem 24 leitos de UTI para o país inteiro, que é essa região aqui sul do Sudão. Né? No Burkina Faso, por exemplo, né? Aqui, ó, você tem assim, 11 leitos para 20 milhões de pessoas, quase 21 milhões de pessoas. Em Serra Leoa, você tem 6 milhões de leitos para 6 milhões de pessoas para 13 leitos de UTI. Na República Centro-Africana é ainda mais dramático. Você tem 3 leitos de UTI formais no país. Na Somália, você tem 15 leitos para 11 milhões de pessoas. Né? Na África do Sul, por exemplo, o principal hospital privado, né, que fica em Joanesburgo, do continente africano inteiro, que é o Heri Baragwanath, ele tem 3 mil leitos de UTIs, mas nesse momento, na África do Sul, né, com esse salto de casos, né, o salto de casos no mês de julho, já há falta de oxigênio, falta de ventiladores e você não tem leito suficiente para essas pessoas. Né? Sim, na verdade, com relação à Covid no continente africano, você tem 2 inimigos que são 2 inimigos que eu diria que são fundamentais. O primeiro deles é a Covid como um todo, né, que são essas políticas públicas, né, para evitar o alastramento dos casos, cuidar de quem foi infectado, né, que é esse drama para alguns países de você não ter leitos suficientes, né, de UTI. E o segundo grande inimigo é a desinformação. Porque em muitos países, como a própria África do Sul, como o Uganda, por exemplo, como a Tanzânia e como o Burundi, né, a Covid, Moçambique também, né,
a Covid é encarada pela população como uma doença de branco, né? Como uma doença de muzungo, né? Muzungo, que é um termo banto, né? Assim, várias línguas banto utilizam o termo muzungo para falar, para se referir às pessoas brancas ou às pessoas de ascendência europeia, né? No Uganda, assim, a desinformação, além dela ser péssima, né, para que você cuide da população, para que a população se cuide e que tenha o devido contexto, né, da importância, né, de se envolver nesse combate à pandemia. No Uganda, por exemplo, a desinformação é usada também pelo próprio governo, não oficialmente, mas em canais extraoficiais, grupos de WhatsApp, assim como aqui no Brasil, né? Grupos de WhatsApp que, inclusive, disseminam, né, informações falsas para tendo como alvos alguns grupos que já são grupos perseguidos pelo governo, por exemplo, como os grupos LGBT e e a propaganda do governo, que não é uma propaganda oficial, né, mas é uma propaganda que tem apoio, né, de senadores e deputados e prefeitos e líderes sociais, todos ligados ao governo, utilizam a pandemia, inclusive, para você perseguir opositores políticos e perseguir a população LGBT, por exemplo, que é uma população que já vem sendo perseguida há 20 anos no Uganda, né? Que eles dizem que a Covid é uma doença de homossexuais. Então, existe ainda esse grau, que é um grau de oportunismo político, né? Fazendo da desinformação uma arma de cunho político, né? Assim, você ganha em uma propaganda, né? Fazendo discursos, inclusive, contra os seus opositores políticos, dizendo que o seu opositor político acabou de voltar de viagem da Europa e está passando, né, Covid para outras pessoas, porque teve contato com pessoas brancas. Além de você não ter, né, interesse, né, do governo em desfazer essas, essas fake news, né? Isso é usado de maneira instrumental pelos governos. O governo do Burundi é a mesma coisa, né? O governo do Burundi, por exemplo, expulsou os representantes da OMS que criticavam o governo por não fazer uma campanha efetiva contra essas fake news. O governo do Uganda viu aí uma oportunidade também de combater grupos, né, minoritários, mas que são grupos que incomodam demais o governo, né? Mas, de uma maneira geral, países como, por exemplo, a República Democrática do Congo, Uganda, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, o próprio Egito, sobre o qual a gente estava falando, Quênia e o Ruanda, né, são países que utilizaram, sim, algumas formas de propaganda, né, de propagandear, né, os cuidados que as pessoas precisam ter, que são muito inteligentes, né, e de tentar desfazer essas fake news, que são armas inteligentes. A primeira delas é uma gravação no celular que você ouve toda vez que você vai ligar para alguém, né? Celular é um bem difundido de uma maneira assim, bem profunda no continente africano. Então, toda vez que você vai ligar para alguém, você recebe, você ouve 1 minuto, às vezes 45 segundos de alguma mensagem, às vezes 4, 5, 6 mensagens diferentes no celular, né? Mensagens rápidas antes do telefone tocar para a pessoa para a qual você está querendo ligar, né? Além disso, você tem o uso de carros de som, por exemplo, pedindo para as pessoas ficarem em casa. Isso foi feito, por exemplo, em Kigali, na capital do Ruanda, e em Bunyega, que é uma cidade principal perto da divisa com o Congo, né? Você teve isso sendo feito na Ilha do Sal, em Cabo Verde, na Ilha de Santiago, onde fica a capital, que é praia, né?
em Moçambique e em Angola, nas principais cidades, né? Em Beira e em Maputo, em Moçambique, e em Luanda, em Benguela, por exemplo, em Angola, carros de som. Além dos carros de som, programas de televisão, né, populares, né, ensinando as pessoas a se prevenir, a lavarem as mãos, etc. e tal. Esquetes de rádio e programas de rádio. E o mais interessante também é que vários desses governos usaram os programas de rádio. O rádio é uma mídia difundidíssima, principalmente no interior, nas áreas agrícolas e rurais de muitos desses países, porque você tem um grau de analfabetismo muito grande, então as pessoas não leem jornal e nem todo mundo tem televisão como um bem, mas rádio as pessoas têm. Às vezes as pessoas ouvem rádio no celular, né? E basta um celular. Eu ouvi isso de um amigo que trabalha na Cruz Vermelha e ele estava comentando comigo, basta um celular, uma pessoa com um celular numa comunidade no interior de algum país do continente africano para que uma fake news se dissemine com uma velocidade enorme. Então, você precisa ser inteligente, né, e efetivo na transmissão dessas informações, né, para lutar contra essas fake news. E a Cruz Vermelha, que eu acabei de citar, por exemplo, tem um trabalho interessantíssimo em Moçambique, né, é, divulgando pequenas gravações nas rádios de interior, né, nos serviços de rádio de interior, mas não em português, né? Português é muito falado nas principais cidades, na capital, né? Mas em Macua, em Nhandia, em Tchonga, em Chisenga, em Maconde, né? Que são as línguas locais, né? Que as pessoas sim, se identificam e entendem de uma maneira muito mais completa, né? As mensagens, né? E isso é muito curioso, né? Porque vários países têm feito isso, né? Esses países, né? O Quênia, por exemplo, também tem feito isso, né? É feito isso em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, no interior da Guiné-Bissau, né? Não só em português, mas nas línguas locais, né? Então, isso é uma uma política que é uma política efetiva, né? Sim, e que tem funcionado bastante, né? Assim, para orientar as pessoas e principalmente essas pessoas que, sim, por causa da necessidade que tem, né, de irem para as cidades ou para as franjas das cidades para vender os seus produtos, né, os produtos que são de subsistência, que são usados para o pequeno comércio, é para que essas pessoas possam se precaver e se proteger, mesmo fazendo esses deslocamentos até uma área um pouco mais urbanizada ou uma área onde você tem um grupamento de pessoas em que você promova ali algum tipo de comércio para os seus produtos, né? Para os seus produtos, os produtos que vão garantir a sua subsistência, né? E falando disso, a gente tem também três, digamos assim, qualidades de governos no continente africano e cada um deles tem uma responsabilidade muito grande se a gente for fazer o cruzamento entre direitos humanos e governabilidade e combate à pandemia da Covid, né? A gente tem os governos negacionistas, né? Esse é o primeiro tipo de governo, né? Como o governo da Tanzânia, né? O John Magufuli está em plena campanha para a reeleição e como um governante negacionista, né? Ele foi obrigado a fechar as fronteiras do país, né? As fronteiras aqui, desculpa, para o lado de cá, né? As fronteiras com o Quênia, com a Ruanda, o Burundi, com o Moçambique, né? E com o Malawi, porque os países em volta obrigaram, né, o John Magufuli a fechar as fronteiras porque os caminhoneiros estavam atravessando e para ele não tinha problema nenhum, né? Porque como um país cristão, né, de maioria cristã, o John Magufuli manteve, né, o direito aos cultos, né, e faz da propaganda de que Deus está ajudando, né, Cristo e Deus está ajudando o país a
a propaganda de que o país é um país bendito, né? O país é um país protegido pela religião, pela forte fé que professa, né? Então ele usa, né? Assim, claro que Deus em primeiro lugar e as ervas medicinais que já são, né, conhecidas pelas populações locais como as grandes armas de combate ao Covid. E ele faz pior, né? Ele, além de não promover uma grande testagem na sua população, ainda faz o desserviço, né, de desacreditar os laboratórios do país, né, que estão fazendo os testes, né, para a Covid. Né? Assim, em meados de julho, que é nesse momento agora onde eu estou falando, ele tá fazendo uma campanha contra os dois principais laboratórios, porque ele mandou assim, mostras de tecidos de ovelhas, de cabras e de patas, né, com nomes humanos. E ele alegou que ele enviou esses tecidos, né, para os laboratórios, e os laboratórios devolveram com um teste positivo de Covid. Né? Então, existe aí essa questão que é, às vezes, o desserviço que é feito pelo país. Os números de Covid da Tanzânia não são muito altos, até porque também existe uma falta de testagem e um pouco e a subnotificação, né, que é muito alta com os beneplácitos do governo. Né? Da mesma maneira, o governo do Burundi também, a mesma coisa. Né? O Pierre Nkurunziza, que foi o presidente que estava em fins de mandato, né, morreu de uma maneira muito suspeita. E o governo do Burundi correu para dizer que não era Covid, mas parece que tudo leva a crer. Ele teve num evento público uma semana antes de morrer e estava muito abatido e tossindo, né? Isso as testemunhas dizem, mas sim, de uma maneira extraoficial, né? A mulher dele, a senhora Nkurunziza, tinha saído do país e tinha ido para o Quênia para se cuidar e ficar em isolamento, né, 10 dias antes, e a morte dele foi uma morte muito suspeita. Ele que disse que o país não ia ser atingido pela Covid porque também era um país muito católico e que era um país que estava protegido por Deus, né? Protegido por Deus e protegido, obviamente, pela sabedoria local que tinha essas muitas ervas e seus muitos tubérculos, que uma dieta boa em alimentos, etc. e tal, iria proteger, né, as pessoas, né, as populações. Né? E essa questão, inclusive, das ervas, né, e da medicina tradicional também é usado por governos negacionistas, como, por exemplo, do Madagascar, né, para assim, ou para justificarem, né, a falta de testagens e etc. e tal, ou para se venderem, né, ou para fazerem uma alavancagem política, que é o caso de Madagascar, o caso do André Rajoelina, por exemplo. Né? Ele está promovendo uma cura milagrosa, que chama Covid orgânica, que é um xarope, né, que é produzido por Madagascar e que não tem comprovação da sua eficácia, né, pela OMS nem pela União Africana, mas que ela foi referendada, né, pelo Instituto de Pesquisas Médicas de Madagascar, que seria uma espécie de Fiocruz, né, de Madagascar, só que é totalmente aparelhada pelo governo Rajoelina, que é um governo muito próximo dos militares, que vem aparelhando o governo de militares, tirando os civis que têm algum grau de conhecimento, né, e colocando no seu lugar uma série de generais ou de militares de baixa patente sem qualificação para alguns setores do governo. E aparelhou essa Fiocruz, né, que é um Instituto de Pesquisas Médicas de Madagascar, aparelhou, e, obviamente, o Instituto de Pesquisas Médicas de Madagascar comprovou, né, cientificamente a eficácia, né, da Covid orgânica. E a Covid orgânica está sendo usada de uma maneira
vergonhosamente política pelo Andry Rajoelina, e vários outros políticos vêm tomando carona, né, nessa suposta eficácia comprovada cientificamente da Covid orgânica, né? Alguns países como a Tanzânia, né, do Magufuli, que a gente acabou de falar, a Guiné Equatorial, né, que você tem lá o ditador, que é o Teodoro Obiang, comprou bom número, né, dessa Covid orgânica, a República do Congo, até a Guiné-Bissau, né, que tem um presidente, né, que venceu as eleições em dezembro, mas que as eleições foram contestadas e ele tinha sido impedido de tomar posse até maio, né, quando a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, né, ou ECOWAS, como é conhecida pela sigla em inglês, e a União Europeia referendaram finalmente que que ele assumisse a presidência, né? Ele que busca, né, uma popularidade, né, sim, embarcou nessa também e pediu caixas e caixas dessa Covid orgânica para distribuir para as pessoas, né? Aí, mas na Guiné-Bissau ele vai ter uma competição dura, né? Porque o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, que é o Nuno Nabian, ficou doente de Covid, né? E se recuperou 15 dias depois, alegando, né, que ficou muito bom porque ele tomou uma receita local de chá de alho com gengibre e limão, que ele estava tomando 5 vezes por dia, e que isso fez com que ele se recuperasse muito rapidamente, porque esses países, com esses líderes até certo ponto negacionistas, têm sim, incutem, né, na população também, são emissores de fake news, de que as pessoas não devem confiar nos remédios que são os remédios mandados pelos europeus, etc. e tal, mas pelo menos, né, acreditam e seguem uma cartilha que é uma cartilha do escritório regional, né, para o continente africano da OMS, né, que são as premissas, né, de saúde, de se lavar a mão, usar máscara, etc. e tal, né? O, o, mas essas, é, essas saídas, né, que são as saídas e as soluções caseiras, né, assim, confiando nas sabedorias ancestrais, mexem muito com o orgulho dessas populações, né, e fazem com que esses governos negacionistas tenham um pouco mais de sobrevida política. Por exemplo, o ditador lá da Guiné Equatorial, o Teodoro Obiang, está se surfando na onda da Covid orgânica para, inclusive, dirimir, né, assim, a própria responsabilidade pelos casos de morte, inclusive, que não são notificadas de Covid-19 lá no país, né? O presidente da Guiné, o Alpha Condé, anunciou ele mesmo uma receita local para combater a Covid, que é você beber água quente e inalar mentol várias vezes por dia, porque isso realmente é um conhecimento que é um conhecimento ancestral de algumas etnias que compõem a Guiné, né? O governador de Nairobi, por exemplo, no Quênia, né, que é a capital do Quênia, fez uma coletiva de imprensa para apresentar com toda a pompa e solenidade lá a solução dele para o combate à pandemia, que eram doses diárias de um conhaque lá, o Hennessy, né? E distribuiu para a imprensa, distribuiu para as pessoas que acompanharam a coletiva dele, né? Dizendo que isso era um ótimo desinfetante, né, para a garganta, né? Mas no caso do governador de Nairobi, ele foi prontamente repreendido, né, pelo governo do Uhuru Kenyatta, né, que é o presidente do Quênia. Isso também porque a fabricante do conhaque veio a público desmentir o governador fazendo uma peça de propaganda, etc. E tal, e aí também o governo do Uganda se sentiu na obrigação também de reiterar, né, a confiança, né, na sociedade científica, nas recomendações da OMS, etc. E tal, né? Então, sim, os governos negacionistas têm um papel
assim, terrível, né? Assim, nesse aumento expressivo de números, mesmo que os números sejam totalmente subdimensionados nesses lugares, né? Sim, os governos democráticos também, que acabam descambando por uma certa violência contra a população, acabam também, de certa forma, assim, insuflando uma reação é, e que mostram também a falta de controle que esses governos acabam tendo com as suas populações locais, né? Que é o caso do governo da África do Sul. O governo da África do Sul, para manter as pessoas em casa, né, fez o trabalho, primeiro, de estabelecer o que seria o isolamento, né, nas duas principais cidades, que é Joanesburgo, Pretória, e que é Cidade do Cabo e também Pretória, onde fica a capital política, né? É, mas essas políticas não foram seguidas de políticas, aquelas políticas que a gente estava falando que foram bem sucedidas no Egito, de você distribuir renda para a população, de você injetar dinheiro na economia para manter os pequenos negócios, principalmente, né, na Cidade do Cabo, aqueles ligados a, ao turismo. E também não foi tão eficaz nas políticas de desarmar as fake news, que eram propagadas pela população, e a população não acreditava no governo. O governo mandava as pessoas ficarem em casa e as pessoas diziam que isso era doença de branco e continuavam saindo, né? Principalmente nas grandes nas comunidades, né? Então o governo falhou no primeiro momento em informar com qualidade a sua própria população e usou a violência policial de maneira desmesurada, né? Na África do Sul é talvez o único país que tem o Ministério da Polícia, né? E o Ministério da Polícia desceu a mão, teve uma mão muito pesada para obrigar as pessoas a ficarem em casa. Pessoas que se ficassem em casa, assim, não têm menor condição de ficar em casa porque a família toda não cabe dentro das casas. E isso é uma realidade que acontece em muitos países, no interior de muitos países do continente africano. Como é que as pessoas vão ficar em casa se, ao pedir para que essas pessoas fiquem em casa, elas ficam em casa com outras 10 pessoas em um cômodo, às vezes um cômodo e meio. E no caso da África do Sul, né, em várias partes de Soweto, a de Alexandra, que são favelas, né, são comunidades muito densamente povoadas, né, a vida fora de casa ela é uma vida necessária, porque você não pode ficar dentro de casa porque tem muita gente dentro. E muita gente vive em condições que são condições muito... Assim, a pessoa não tem banheiro dentro de casa. O banheiro, às vezes, é um banheiro comum a 4, 5 casas ao redor e fica do lado de fora, né? E, às vezes, a pessoa mora em um cubículo de 1,5 metro, né, por 1,5 metro, em que as placas são placas de zinco, né? Então, é muito difícil controlar que essas pessoas fiquem dentro de casa. E o governo sul-africano, nesses lugares, usou de maneira desmesurada a força, recuperando, inclusive, o jambok, que é aquele chicote de couro feito com o rabo de rinoceronte de hipopótamo, que passou a ser usado, que era um símbolo da polícia Boer, da polícia branca da época do apartheid, usando as jambok para obrigar as pessoas a voltarem para dentro de casa, o que criou um ressentimento enorme nessas populações, e essas populações passaram a desafiar o próprio governo sul-africano saindo de casa mesmo, né? Além disso, houve uma preocupação do governo sul-africano de proibir a venda de bebida alcoólica durante o isolamento social, né? Que era um isolamento que era para ter durado 2 meses e meio, 3 meses, né? Então, a venda de bebida alcoólica era para evitar acidentes domésticos, né, por causa da quantidade de bebida, e violência doméstica, né? E acabou se tornando uma atitude muito controversa, né, porque o Conselho Nacional de Vendedores de Bebidas Alcoólicas até aguentou 1 ou 2 meses a proibição, mas como não houve uma ajuda do governo, o próprio Conselho Nacional de Vendedores de Bebidas Alcoólicas começou a fazer um papel de pressionar o governo pela abertura dos seus negócios, dos seus estabelecimentos, né? Então,
isso acabou sendo uma espécie de fogo amigo dentro do governo, né? O governo do Egito foi bem sucedido em manter a saúde financeira né, desse setor da economia, a África do Sul não conseguiu fazer, até porque a África do Sul também não investiu muito dinheiro para que pequenos comércios ou essas pequenas empresas, ou até comércios dentro dessas áreas, que são as áreas, né, nas comunidades sul-africanas, Soweto, Alexandra, para que essas pessoas ficassem em casa. E passou a usar uns instrumentos que são os instrumentos de propaganda tarde demais, depois que a violência policial já estava sendo feita. Isso sem falar, e isso é uma pena, porque a ministra da Saúde, a Zweli Mkhize, que é a ministra de saúde, da Saúde da África do Sul, é uma pessoa muito bem respaldada, né, pela comunidade internacional, tem a confiança da comunidade internacional e orientou muito bem o governo, né, do Ramaphosa para essas primeiras medidas, né? Só que a medida não é só uma medida, né, da área da saúde, ela precisa ser uma medida também política, de cunho político e de cunho econômico, né? Então, a própria ministra já avisou que, ao sair do mês de julho e entrar no mês de agosto, uma tempestade se aproxima da África do Sul e o governo precisa refazer, né, os cálculos que são os cálculos para acabar tentar resolver a questão da manutenção das pessoas em casa, fazendo uma tentativa e erro de flexibilização de algumas políticas reforçar algumas outras, né? Assim, e precisa ter maior testagem. Isso é a tecla que bate a ministra da Saúde, a Mkhize, que é preciso ter muita testagem, né, na África do Sul para você poder ter políticas que são políticas locais, não fazer uma política generalista para o país inteiro, que é, assim, o que os cientistas alertam aqui no Brasil, né? A gente não tem testagem suficiente para, em alguns lugares, fazer uma política que seja uma política prêt-à-porter, digamos assim, né? Mas voltando para o continente africano, né? Também a violência na República Democrática do Congo, né? A polícia já tem uma tendência a ser violenta na República Democrática do Congo, né? Principalmente na capital Kinshasa, né? Que já é algo que vem desde a política repressiva do Mobutu Sese Seko, que depois foi mantida pelo Laurent Kabila e depois pelo Joseph Kabila, e que vem tentando ser desmontada pelo atual presidente, que é o Félix Tshisekedi, né? Que foi eleito no ano passado. Mas existe aí também, claro, né, que é assim, uma violência policial desmesurada, principalmente com as pessoas que estão na rua, sem máscara, etc. E tal. Então, assim, você tem um descompasso aí entre o que são as medidas de informação das populações, né, dos governos para com as populações, e esses graus de violência política, né? Na Nigéria também, que tem um grau um histórico de violência policial que vem desde da ditadura militar, né, das ditaduras militares, né, na Nigéria, também está falhando né, nesse descompasso entre o que são as políticas do presidente Muhammadu Buhari, né, e a falta de informação e o uso excessivo de violência policial do governo, né? O Zimbábue é a mesma coisa, o presidente Mnangagwa também vem falhando, né, principalmente com a violência das patrulhas civis, que foram as patrulhas, né, assim, inspiradas, né, num modelo que é um modelo norte-coreano, de quem o Zimbábue da época do, do Robert Mugabe tinha, né, ligações assim, antigas, né? E a Etiópia também é outro caso em que, infelizmente, a violência policial vem deixando a perder, né? Vem toda a política que o governo começou a fazer para a diminuição dos casos de Covid, que é o governo da Etiópia. O Abiy Ahmed ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2019, parece que depois que ele ganhou o Prêmio Nobel, ele já não precisa se preocupar mais com o bem-estar da sua população e tal. Então, você tem ele postergou as eleições, que seriam eleições importantíssimas, inclusive para o exercício de uma autonomia maior
em duas regiões, né, regiões do Oromo e uma região mais ao sul, né, da Etiópia, e ao postergar essas eleições, que deveriam acontecer agora em setembro desse ano, isso insuflou e alimentou uma série de manifestações públicas, principalmente dos oromos, né, que é a maior etnia que compõe, né, a Etiópia, e o presidente Abiy Ahmed está usando de violência exacerbada para mandar as pessoas irem para casa e evitarem aglomerações. Então, assim, os governos democráticos também não conseguem, né, manter o compasso entre as políticas que são as políticas de saúde, as políticas e as políticas econômicas, acabam perdendo, né, o controle dessas da situação, dessas situações, né, nesses países, né? E a terceiro, né, voltando aqui, né, e a terceiro tipo de governo, que é o governo também que a gente pode fazer um cruzamento, que é um cruzamento ruim, né, entre a pandemia e as políticas públicas, né, assim, e direitos humanos, que são os governos autoritários, que já são os governos que já empregam violência contra, né, suas populações, né? Assim, você tem o governo do Paul Biya, por exemplo, no Camarões, aqui, né, sim, aqui no Camarões, que se aproveita da pandemia para perseguir opositores políticos e também um grupo minoritário que vem tentando lutar pela autodeterminação das províncias do Oeste, que são as províncias que falam inglês, né? E que tem um movimento que é um movimento independentista daquela região, que tem, né, um aval não declarado, né, até da Nigéria, e que causa rusgas entre os dois governos, o governo do Camarões e o governo da Nigéria, as províncias orientais aqui, ocidentais aqui nessa região, né, e que elas vinham sendo combatidas pelo governo, né, do Paul Biya, e que agora, com a pandemia, virou uma desculpa para a perseguição, né, dos líderes, que são os líderes armados e os líderes políticos, né, dos movimentos políticos que envolvem essa tentativa de cisão daquela região, né. Sim, a Guiné Equatorial aproveita também para impor a mão de ferro, né, do Estado e do Teodoro Obiang Nguema, que é o presidente de lá desde 1979, tão antigo quanto o Paul Biya, do Camarões, né? Você tem o Museveni, sobre o qual a gente já falou, no Uganda, né? Yoweri Museveni, né? Usando, né, assim, suas prerrogativas, né, para perseguir opositores políticos e também grupos minoritários que incomodam o Estado, como os grupos LGBT, né? E a sociedade civil, por exemplo, né, no Uganda, a gente está falando desses grupos LGBT, sociedade civil organizada, é um capítulo à parte aí, né? E aí eu vou dar um exemplo, né, que é a reação da sociedade civil, né, contra essa imposição da força do Estado e a diminuição, né, do que seria o espectro dos direitos, que são os direitos civis da sociedade, né? Existe um rapper que é deputado, né, federal no Uganda, que é o Bobi Wine, em que ele foi preso e torturado pelo governo, né? Assim, essas perseguições políticas, né? Assim, o Bobi Wine já foi objeto dessas perseguições políticas, e o Bobi Wine, que é um rapper e né, e um político, ele gravou um clipe musical, né, chamado Sensitize to Sanitize, sensibilizar, né, para higienizar, uma tradução livre, né, com um rapper que é da Tanzânia, né, o Nubian Lee, sobre a importância da higiene pessoal para você e do distanciamento social para você se cuidar, né, assim. O Bobi Wine fez o trabalho, né, com essa música, fez o trabalho que o governo do Uganda não fazia, né, não estava fazendo, né? E a música, na verdade, sim, a música é uma grande aliada para disseminar informação de qualidade, né? Combater as fake news, né? Porque tem essa linguagem direta, que é uma linguagem que já fala com a empatia, né? Já causa empatia e ela faz com que você lembre da letra e você repita a letra como um mantra e você acabe se
lembrando, né, desses conselhos, né, dessas determinações, que são determinações que são completamente diferentes dos discursos empolados dos ministros e dos políticos, né? O presidente da Libéria também usa esse mesmo expediente. O presidente da Libéria, quando era deputado, né? Tá aqui a Libéria, aqui, ó. O presidente da Libéria, quando era deputado, né? Foi quando teve a crise do Ebola aqui na África Ocidental, entre 2011 e 2012. Ele gravou um clipe alertando as pessoas sobre o Ebola e sobre o que eles deveriam fazer para se precaver, né? Então ele novamente gravou um clipe, né? E aí também está assim, incluso aí uma jogada política, né? Para fazer assim, uma construção boa, né? De presidente benevolente, presidente que está preocupado com a situação da sua população, né? Um outro exemplo foi o que foi feito com a ONU, né, através do UNICEF, né, do Fundo das Nações Unidas, né, a embaixadora da Boa Vontade, que é a beninense, né, a Angelique Kidjo, gravou um sucesso que é um sucesso que representa o continente africano, né, o Pata Pata, que ficou muito famoso na voz da Miriam Makeba há 50 anos, né, nos anos 70, nos anos 60, ficou muito famoso, né? Pata Pata na língua Shona, né? Que é uma língua do norte da África do Sul e do Zimbábue. Pata Pata significa toque, né? Tocar, tocar, né? E ela gravou, né? Com o apoio do UNICEF, uma nova versão para o Pata Pata, que é no pata, né? Não tocar, né? Não tocar nem os olhos, nem o nariz, nem tocar o próximo, nem tocar o outro, né? E com uma série de dizeres, né? Entre os refrões, né? Uma série de dizeres pedindo para as pessoas ficarem em casa, para as pessoas limparem as mãos, etc. e tal. Né? Mas voltando para o Bobi Wine, né? Em abril desse ano, o Bobi Wine ainda incomodou ainda mais o governo do Uganda, porque ele se colocou à frente, né? Ele e um empresário, que é um empresário que tem um empresário norte-americano, né? Estadunidense, chamado Neil Nelson. Ele é o cara que está à frente do Atlanta Black Star, né? Que também é um site só com notícias a respeito do continente africano e a respeito da negritude da diáspora no continente americano, na Europa, etc. E tal. Então, o Bobi Wine e o Neil Nelson montaram uma missão, né, para resgatar e repatriar cidadãos africanos que tinham sido expulsos, né, dos seus apartamentos e dos seus hotéis numa cidade do sul da China chamada Guangzhou. Essa cidade é conhecida como Pequena África porque é a cidade que mais concentra a população de cidadãos dos países africanos. E esses cidadãos estavam sofrendo bullying, sofrendo represálias e sofrendo ataques xenofóbicos da população local, porque eles estariam sendo responsáveis, entre aspas, por uma segunda onda de contágio do Covid ali naquela região, né? E como o governo da China não fazia nada, nenhum governo, né, nem os nigerianos, nem os ugandenses, nem os etíopes estavam fazendo nada, então eles resolveram, eles mesmos, né, se colocarem à disposição para trazer, para repatriarem essas pessoas, né? E eles deram visibilidade a esse fato, né? Deram visibilidade a isso, né? Nos Estados Unidos, no Uganda e em alguns países europeus. Isso virou fato por causa do envolvimento deles, né? E eles passaram a incomodar. Então, por causa do incômodo que eles causaram, né? O governo da China teve que se desculpar, teve que dar atenção, né? E combater essas ações xenofóbicas que estavam acontecendo ali, né, em Guangzhou, e obrigou os governos também a tomarem uma posição que foi uma posição de acionar a sua diplomacia, que é uma diplomacia que é muito bem usada contra os seus vizinhos, principalmente vizinhos com quem você tem questões políticas, mas é muito... Assim, você bota muitos panos quentes e passa muito pano quando essa diplomacia precisa ser acionada para mostrar algum descontentamento com a China, né? Que é um grande
país que empresta dinheiro subsidiado a muitos desses países, né? Então, assim, a organização, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo com esses governos, que são os governos totalitários, né? Uma das consequências diretas da pandemia também é fazer com que a sociedade civil se organize, né, de maneira efetiva para burlar, né, esse peso do Estado em alguns lugares, ou para criar redes de solidariedade que são amplas, principalmente no Quênia, em Moçambique, em Angola, Cabo Verde, nos países daqui da África Ocidental, né, na República Democrática do Congo, né, para apoiar também, né, é um movimento que começou de apoio, né, às vendedeiras e às mamas, né, que são mulheres que precisam vender os seus produtos nas franjas das cidades ou nos comércios, né, para obrigar o governo a ajudar essas pessoas, né, ou a manter essas pessoas, um mínimo de condições para que essas pessoas continuem trabalhando. Por exemplo, no Uganda, vou usar o exemplo do Uganda de novo, né? O Uganda proibiu, fez que nem o governo da Índia, proibiu o deslocamento das pessoas quando estabeleceu o isolamento total do país. Só que as vendedoras, as vendedeiras, as mamas, né, que estavam nos comércios, no principal mercado de Kampala, que é a capital do país, não pôde voltar para casa. Elas não puderam voltar para casa porque elas não podiam se deslocar pelo país. Então, elas ficaram presas sem o mínimo de condições no local onde o mercado funcionava. Então, essas mulheres não podiam se deslocar para as suas comunidades e voltarem 2 dias depois para fazer o comércio, que é tão importante, inclusive, para a sobrevivência da família. Então, essas mulheres não tinham colchão, não tinham lugar para dormir, não tinham nem banheiros, né? Então, a sociedade civil se cotizou primeiro para evitar que essas mulheres sofressem, né, com a violência policial, com a violência das polícias, né? E para que essas mulheres tivessem um mínimo de condições de poderem até conseguirem o passe para conseguirem voltar para suas comunidades e depois voltar e realizar um mínimo de comércio necessário para que elas pudessem se manter, né, e manter suas famílias, né? A mesma coisa na Guiné-Bissau, né? Na Guiné-Bissau, por exemplo, tem uma jornalista que é uma figura pública lá, que é a Dina Adão, que empregou diversas vendedeiras, né, ou diversas dessas mulheres que estavam sem trabalho para fazer máscaras, para costurar máscaras. Máscaras que eram distribuídas na porta da casa dela em Bissau, que é a capital da Guiné-Bissau, para essas vendedeiras, para essas mesmas vendedeiras, para os trabalhadores informais, para os trabalhadores do setor da saúde, para os jornalistas, para qualquer um que fosse na porta da casa dela para pedir, né? E isso assim, ela de abril até meados de julho, ela já tinha distribuído mais de 30 mil máscaras e já tinha ajudado na distribuição de renda para essas mulheres, né? Sim, é, e apesar, né, desse número de casos, né, que esse aumento exponencial de casos em meados de julho, que mostra a ineficiência já comprovada, né, de alguns desses governos, é, e até a ganância, né, do setor privado, como a gente viu no caso da África do Sul, né, tem influído nas decisões tomadas pelo poder público, né, não só no continente africano, né, aqui no Brasil a gente vê muito isso também, né. Os movimentos civis têm pressionado os governos a se organizar para dar o mínimo de apoio, né, a essa parcela da população. E feito o trabalho complementar, que é o trabalho complementar onde o Estado não consegue chegar, onde o Estado tem dificuldade, né, econômica e política, ou falta de vontade econômica e política de chegar, né, como no Mali, no Chad, no Níger, no norte da Nigéria, onde, além disso, nesses estados você tem conflitos armados acontecendo, né? O escritório africano da OMS, a União Africana, a CEDEAO, né, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, também tem um papel, e a SADC, né, que é a Comunidade Econômica dos Países da África Austral, que é lá no sul, né, também tem um papel enorme, né, nessa troca de experiências
né, alinhar, né, essa troca de experiências políticas de combate, né, a pandemias e essas políticas de saúde pública nesses países, né? A CDAO, por exemplo, aqui, né, como a gente já falou aqui, no surto de ebola de 2011 para 2012, né, a CDAO foi importantíssima para ajudar a elaborar protocolos de ação e cooperação entre todos esses países, né, os 15 países que fazem parte desse bloco, né? E esses protocolos foram todos acionados a partir do momento em que a pandemia começou a se alastrar, né? Esses exemplos, né, o exemplo, por exemplo, da Dinadão, né, assim, que fazem com que eu tenha um olhar otimista, né, porque eu acho que a pandemia também foi catalisadora para um surgimento, fortalecimento, formação, integração, né, de ações conjuntas da população civil, que acabou se organizando, que acabou tendo que se organizar, né, ou elas agindo por conta própria ou agindo integradas a algumas ONGs que já atuavam, ou forçando, né, setores do governo a agir, ou junto com elas, ou de maneira complementar, né, divulgando informações de qualidade, informações verdadeiras, né, desfazendo fake news, treinando, né, agentes comunitários e lideranças sociais locais, principalmente, né, nas áreas rurais, agrícolas, né, onde o poder público às vezes não chega mesmo, né, o que chega são as rádios, e às vezes quando o poder público chega com atraso, né. Eu tenho visto e tenho conversado com muitas pessoas, né, brasileiros inclusive no continente africano, né, por causa de um projeto que eu tenho colocado em prática no Instagram, que chama Conexão África, que eu faço entrevistas com brasileiros que estão em algum dos 54 países do continente africano, ou cidadãos africanos que falam português que estejam lá. Então, o que eu tenho visto também é um envolvimento de brasileiros que estão no continente africano, né, que eles, o trabalho voluntário deles, né, em brasileiros com quem eu já falei, por exemplo, no Malawi, no Quênia, em Madagascar, né, eles confirmam que tem uma ação, né, mínima, né, o mínimo que essas pessoas já fazem ali nos trabalhos voluntários, né, nas ONGs que já exercem seus trabalhos voluntários, o mínimo que eles fazem, isso já tem um benefício que é um benefício gigantesco, e que essas entidades, essas ONGs, mesmo diminuindo o número de pessoas ou trabalhando remotamente, tirando os seus cidadãos que não são cidadãos locais do país, tirando e levando, né, para outros lugares, né, ou para a Europa, ou até para o Brasil. Alguns deles estavam aqui no Brasil, por exemplo, eu entrevistei pessoas que trabalham no Burundi, no Ruanda, que estão até no Malawi, que estão aqui no Brasil e que dizem, né, com todas as letras, que o pouco que eles estão fazendo, mesmo que remotamente, já tem um impacto enorme nesses lugares, né? Além disso tudo, né, assim, em meados de abril, cerca de 100 intelectuais africanos publicaram uma carta aberta em jornais europeus, em jornais do continente africano, em jornais norte-americanos também, que era uma carta aberta endereçada aos chefes de Estado e chefes de governo, né, pedindo para que eles liderem, né, as suas nações com mais compaixão, com mais responsabilidade, né, pedindo para que eles implementem políticas públicas visando no bem-estar dos mais pobres, porque eles vislumbram aí, nesse momento, uma possibilidade de pensar, né, soluções próprias e soluções adaptadas às realidades desse país. Então, assim, é um momento também em que esses signatários e signatários, né, dessa carta que reuniu 100 intelectuais, que estão lá o Wole Soyinka, Nobel da Paz, escritores como o Sheikh Hamidou Kane, do Senegal, ou a Véronique Tadjou, da Costa do Marfim, e outros 97 intelectuais, né? O mais importante, talvez, acho que seja evidenciar que eles se veem como parte da mudança, de catalisadores da mudança para o continente, né?
recursos materiais e recursos humanos não faltam, né? Talvez o problema aí seja a falta de vontade política e a falta de práticas, né? E o excesso, talvez, de práticas predatórias permitidas por muitos desses atores, muitos desses governos, há alguns atores externos e atores internos, né? Sim, como a gente viu no caso da África do Sul, né? Sim, que acontece às vezes por pura pressão, né, econômica e às vezes com a complacência, né, de vários desses líderes africanos, né? Eu sou otimista porque eu acho que a sociedade civil vem, né, mostrando muito mais agora nesse momento de crise um valor enorme, né? Se cotizando e se organizando nesse quesito, né? E eu queria só terminar falando que, como eu sou um otimista incorrigível, né, eu acho que esses movimentos todos sobre os quais eu falei agora são como se fosse uma espécie de efeito borboleta, né, com consequências positivas, né? Mas isso porque eu sou um otimista incorrigível, tá? E eu espero que eu tenha conseguido fazer um pouco no meio desse turbilhão de pensamentos, etc. e tal, eu tenha conseguido pelo menos fazer um resumo no meu olhar sobre essas imbricações entre direitos humanos, situação da população, Covid-19 e a atuação de uma boa parte dos governos do continente africano. Obrigado, viu?